Que assunto intrigante, né? Quanta coisa interessante da gente pensar de uma forma mais histórica e cultural mesmo, do tanto que o acesso e o uso da memória veio mudando ao longo dos anos, ao longo das épocas em que nós passamos, e ao mesmo tempo o quanto, quando a gente pensa, né? Por exemplo, eu que sou a doida do protocolo, quando a gente pensa em protocolos de avaliação, quanto a gente perde essa memória qualitativa, essa memória sensorial, essa memória que depende do afeto, que realmente dentro dos protocolos a gente não consegue avaliar. Eu acho uma discussão extremamente rica, porque isso traz também a questão da humanização do atendimento de quem realmente está passando por um problema funcional do esquecimento, né? A gente discute muito a questão de quantificar as coisas, e essa é uma discussão minha mesmo. Eu trago a quantificação, mas ao mesmo tempo existem coisas que são inquantificáveis, que nós temos que avaliar enquanto qualidade. E eu acho que é uma reflexão muito bacana que você vem trazendo. Estava explicando para os meninos que eu sou a maluca do protocolo, eu adoro números. Mas o quanto que quando a gente fala de alguns aspectos relacionados à linguagem, à subjetividade disso tudo, o tanto que se perde quando a gente só pensa nos números, né? Quanto que tem coisas que os números não vão medir nunca. Os números nos contam muitas coisas legais, muitas coisas importantes, sem dúvida. Agora assim, eu acho que são caminhos, né? É importante pensar um pouco em como esses caminhos se entrecruzam, em que momentos que eles desviam e tudo Acho mais. que é o equilíbrio, né? É É, o equilíbrio mesmo. tem que Não pensar adianta a um gente pouco nesse. polarizar. Eu gosto muito dessa vertente, né? E aí eu acabo estudando mais ela e tudo mais. Mas também são importantes, são formas de aferição, formas de você olhar para as questões, eu acho fundamental. O que eu tava colocando, Você se assim, lembra do seu lembro, exemplo? lembro dessa evolução da memória, é que assim, a memória foi evoluindo e foi se transformando com a linguagem, sabe? Uma coisa que assim, quem está mais acostumado a estudar uma perspectiva histórico-cultural pensa é que a nossa própria a própria organização do cérebro foi mudando no decorrer do tempo para atender uma certa exigência cultural, né? Então a gente não tem costume de pensar tipo que a memória está em um lugar aqui, a linguagem está em outro, e que está tudo super dissociado, né? A gente pensa muito nesse cérebro em funcionamento, né? O Luria era muito claro. O Luria falava, olha, o cérebro para mim ele é como uma orquestra. Onde é que está a música na orquestra, né? Em todo lugar, mesmo que ninguém esteja tocando, existe música. E ele usa essa metáfora que eu acho perfeitamente muito boa, muito boa. E eu gosto de pensar o cérebro dessa forma, inclusive com relação à linguagem, né? Porque se você parar para pensar, pô, quando eu estou escrevendo, quando eu estou lendo uma coisa, a quantidade de coisa que eu preciso de movimento, sabe? De ver, de pegar, de interpretar, de entender a sonoridade. Então, um todo, né? E a memória, ela foi se transformando, sabe? Ele quando estuda o homem primitivo, ele diz, olha, o homem primitivo lembrava de quase tudo. Uma criança lembra de quase tudo, né? Tem criança que... Eu lembro minha filha, uma vez a gente foi do Rio para São Paulo, e ela era muito novinha, muito novinha. E a gente tinha um CD que contava a história da peleja do Chico Bento com o Zé Lelé, que era rimado, todo em rima, sabe? E quando ela chegou em São Paulo, ela sabia falar a rima inteira, assim, sabe? E a gente falava assim, meu Deus, isso é um monstro, não é uma criança, né? Mas assim, mas é normal, sabe? Agora, o que Sim. que muda, né? À medida em que você desenvolve a sua linguagem, você não precisa ter imagens visuais tão... E nem precisa decorar. Assim, só para dar um exemplo que eu ia dar antes, né? Muito raso, assim, ao invés de você decorar vaca, cachorro, gato, você pode decorar a categoria animais, né? Quando você joga numa categoria, você já não precisa ter a mesmo esforço de memória, sabe? As categorias nos ajudam a aglomerar e fazer com que a gente não precise sobrecarregar uma memória de maneira absurda, né? E isso tem a ver com os dispositivos também que a gente vem inventando, né?
O Vygotsky, ele fala muito sobre isso. Ele fala, quando o homem deu um nó para lembrar de algo, ele deu um salto qualitativo na história. Por quê? No dia que o homem... Sabe essa história de dar um nó para lembrar de Sim, algo? sim. Pô, tem gente que faz até hoje, tem gente que troca aliança de dedo, né? Dá um nó. Aí você olha pro nó e lembra, né? Ele fala assim, na história do homem, né? Porque isso vem, né, lá os andinos que tinham os quipus, que o quipu é uma corda, né, que tem centenas de nós e cada nó daquele é uma memória, né? E eles andavam com uma corda de nó e tinha o funcionário da memória, que era o cara que sabia ler aqueles nós, né? Então cada nó lembrava de uma coisa. Se você olhar a quantidade de nó que tem num quipu, você se desespera. Você fala assim, meu Deus, mas teve alguém que realmente conseguiu lembrar disso tudo, né? Deixa eu mostrar um aqui que tem no livro. Cada linha dessa tem centenas de nós. Uau! Isso aqui é a pré-escrita, né? E aí, o Vygotsky diz assim, que quando o homem deu um nó, ele controlou uma parte da natureza, né? Porque até aquele momento ele era controlado pela memória. A partir daquele momento ele passou a controlar a sua memória. Não, eu vejo um nó e esse nó me leva a algum lugar. Então, assim, se meu colega entrou na caverna e o leão comeu, eu vou dar um nó para eu não ter que entrar lá. Quando eu olhar para aquele nó, eu vou lembrar para isso e vou desviar o caminho. Por que eu não vou por esse caminho? Tem aqui, né? Ou seja, e aí o homem foi evoluindo, né? Aí até chegar nesse ponto que a gente está hoje, que é um ponto absurdo, como você falou, que o Facebook lembra a gente as coisas, o Instagram lembra a gente as coisas, e a gente já não tem mais a mesma necessidade de lembrar daquela forma, né? Hoje a gente tem muito mais, a gente é muito mais exigido em saber relacionar as coisas do que de fato de decorá-las, né? A habilidade do nosso tempo não é essa habilidade de decorar coisas, né? A nossa habilidade hoje é uma habilidade de conseguir construir conexões, de conseguir construir redes, enfim, de formas mais variadas possíveis. Mas aí você vê, Juliana, que é um ponto bem interessante, que é o seguinte, a linguagem ela está implicada na memória, assim como a memória também está implicada na linguagem, sabe? É muito comum a gente reconhecer que a linguagem organiza as memórias, né? Mas Sim. tem um outro lado também, que é assim, o que que você tem dentro da palavra? As memórias, né? É o que você tem dentro de uma palavra. Se eu falo a palavra ditadura, por exemplo, você tem uma batalha de sentidos dentro da memória. Uma batalha ali, uma batalha de memórias, né, dentro daquela palavra. Você tem uma disputa. Então, a memória e a linguagem, elas não é uma coisa que só se conecta, né? Elas estão muito imbricadas. A memória está dentro de uma palavra. Eu não falei que a ordem favorece a memória? Então, a sintaxe, né? Uma sintaxe favorece a memória, que é você conseguir encaixar os termos. Essas coisas, elas estão muito juntas, muito aglomeradas, né? Em torno delas mesmas, assim. Então, às vezes, fala assim, poxa, mas o fono, essa coisa da memória, você fala, ah, mas uma via de entrada da memória é a linguagem, sem dúvida nenhuma. E isso é uma tecla que eu tenho batido há muito tempo, não é que você seja o profissional da memória. Até porque esse profissional, não vejo ele existindo, né? Você não tem... Olha como é interessante, olha como o campo da memória é um campo confuso. Você não tem como você tem o profissional linguista. Você não tem a linguística para a memória. Você não tem um campo científico que lide especificamente para a memória, como você tem um campo que é a linguística que lida especificamente com a língua e com a linguagem. A memória ela ainda é muito menos estudada. A gente ainda está num outro campo, sabe?
E o fonoaudiólogo é esse profissional que, trabalhando com a linguagem, sem dúvida nenhuma, também está trabalhando com as memórias, querendo ou não, né? E É que verdade. pode, especificamente, pensando na linguagem, atuar com essa questão das memórias. Essa relação entre a memória e a linguagem, eu acho ela fantástica. Uhum. Eu, a gente pode fazer um teste agora aqui muito rápido sobre isso, se você Hum. tiver afim, né? Cantou sempre, diga. Adoro. Assim, vamos pensar aqui umas palavras, né? Vou pensar aqui umas palavras. Vamos lá. Livro, caneca, lápis, impressora, computador, camisa, fone, sanfona. Ai, Dificílimo de lembrar, né? livro, lápis, caneca, computador, impressora, camisa, não sei o que lá, iPhone. Sanfona, Sanfona, iPhone. fone. Vamos lá. Agora imagine, você tem essas palavras. É pouca coisa, né? Foram 8 palavras, eu acho. É difícil de lembrar, né? Não é fácil de lembrar. Não. Agora, se eu contar uma história pra você com essas 8 palavras, você não vai esquecer nunca. Se eu disser assim, ó, eu peguei minha impressora porque eu não tinha um lápis. Hum. Mas no final das contas, eu preferi usar o meu computador. Em cima do meu computador tinha uma xícara de chá. Mas não me importava, não. Porque eu desisti de tomar o chá e resolvi que o bom mesmo era tocar sanfona. Aí você cria essa história. Cara, você consegue lembrar depois. Você lembra, pô, não. Ele ia pegar a impressora, aí depois não tinha papel, ele pegou o lápis, aí ele pegou o computador. Em cima do computador tinha uma caneca de chá, e perto da caneca de chá tinha uma sanfona. Ou seja, o fato de você encaixar as palavras numa narrativa Uhum. favorece muito que você recorde. Muito. E é um dos recursos, né, da arte das memórias, do Palácio das Memórias. Estava lendo um artigo sobre isso, que foram dadas a um número de pessoas, 10 listas com 10 palavras cada uma, eles tinham tempo e eles precisavam acessar, né, depois de dizer essas palavras. E as pessoas que apenas tentaram decorar, 30% deles, por pouco, 13, se eu não me engano, 13% deles conseguiram acertar aí uma parte dessas palavras e não todas. Mas as pessoas que foram orientadas a criar uma história para cada uma das listas, isso aumentou em mais de 60% o acesso. Então acaba sendo um dos recursos bem que podem ser utilizados, né? Não Não, só um recurso, como mostra para a gente a importância desse acesso, dessa compreensão, é, dessa informação para que eu memorize as coisas, né? e dessa relação com a linguagem, Uhum. especificamente nesse momento com a narrativa, né? Com a história, com a narrativa. Você, eu acho isso muito interessante, porque assim, eu sou completamente incapaz de lembrar a lista de palavras. Uhum. Mas assim, eu consigo lembrar que eu fui até a impressora, não tinha papel, peguei o lápis, usei o computador, em cima do computador tinha uma caneca, mas eu não queria beber nada e toquei sanfona. Uhum. É Agora, verdade. se eu tivesse que lembrar essas palavras soltas, eu não lembraria. E Sim. aí, o que é interessante, quando você conta uma história, se você quiser, você ainda tem um recurso de. Você pode lembrar até de trás para frente, se você quiser. Se lembra, não, eu fui tocar sanfona, chegou no computador. Sabe, você vai Pra xícara tentando de chá. na xícara, né? Depois no computador. Você pode ir tentando fazer ao Verdade. contrário. Então você tem aí uma dimensão que ela é muito profunda, assim, da memória com a linguagem. Eu comecei a estudar isso porque eu estudava, na realidade, as palavras que ficam na ponta da língua. E aí daí vem o nome do seu livro, né? Isso, isso. E foi daí Mostrando. que veio. O... Eu estudava isso, né? Tanto inicialmente pensando nas afasias e na questão da própria normalidade, né? O que é isso que acontece? Olha que pergunta mais doida, né? O que é isso que acontece quando a gente fica com uma palavra na ponta da língua, né? O que é isso que acontece? Que se fica. Eu não sei, eu acho interessantíssimo, assim. Ponta da língua, a gente usa Quando. esse termo mesmo. Que assim, eu não sei o nome de um filme,
Aí eu fico com a palavra na ponta da língua e eu começo, meu Deus, é daquele diretor. Aí agora eu já não sei nem do filme, nem do diretor. Aí você fala, é com aquele ator. Aí eu já não sei o filme, o diretor e o ator. Aí alguém fala, mas é com aquela menina. Aí se você lembra da menina, às vezes você lembra de todo o resto, né? É um, é um dominó terrível, né? Mas Que legal. e como isso, né, nos afásicos pode promover um sofrimento, isso que é normal pra gente, que a gente encara como um jogo, na afasia pode promover um sofrimento muito grande, né? A gente ouvia, eu entrevistei pessoas que diziam, olha, eu passei a noite inteira tentando lembrar um negócio e não lembrava, enfim, então é bem complexo, né? Eu tive Uhum, a ideia de estudar isso a partir uma conversa com a minha uhum. madrinha, que é afásica. Foi muito interessante. Ela chegou para mim e ela falou assim: poxa, ela me chamou, pô, Marquinhos, você tá me lembrando muito aquele homem, sabe? Tá aqui na ponta da língua, mas não sai. Ai, meu Deus. Essa sua barba tá lembrando muito aquele homem, né? Eu falei, é o Los Hermanos, né, tia? Aí ela falou, não, não, não. Aí olha só que interessante, Juliana, como os afásicos ensinam coisas pra gente. Hum. Aí essa minha madrinha falou assim, eu vou te dizer um que não é, e você vai saber quem é. Olha só que recurso. Lançou a estratégia, né? Aham. Tipo assim, vou te ensinar como é que você vai me compreender, né? Aí ela falou assim, Fidel Castro. Aí eu falei, Che Guevara. Ela, é esse, é esse, Gente, que é esse. incrível. Aí veja como é bonito, né? Veja como as palavras estão Dançam. conectadas, né? Como elas dançam. Como elas dançam. Assim, poxa, eu não sei qual é a palavra, mas eu sei Uma que próxima que não é. eu não sei qual é, mas eu sei uma que não é, que vai fazer você saber a que eu sei. Tem tanta coisa aí. Metalinguagem pura, né? Rapaz, tem um movimento tanto metalinguístico quanto epilinguístico muito forte, porque além do movimento que ela fez próprio, tem um movimento de inferência do que você sabe, né? É verdade. É uma coisa incrível, assim. E aí eu fui colhendo esses dados, essas conversas, né, Juliana? E eu fui vendo, fui entendendo como a rede de coisas que cabe numa palavra é grande, sabe? É verdade. Esse mnemonista do livro do Lúria que eu falei anteriormente, né? Ele dizia que as palavras para ele vinham como sons, que as palavras tinham sabor, o que a gente chama de sinestesia, né? Para ele era real, assim, a palavra tem sabor, a palavra tem som, e é verdade, né? Não no grau que ele tem, era um grau, o grau dele é absurdo, mas para todos nós é verdade se você pensar que eu posso falar uma palavra para alguém que vai fazer com que ela chore, com que ela sorria, né? A palavra, ela mexe com a sensação, mexe com a afetividade. Você pode derrubar uma pessoa com uma palavra, como você pode levantar, né? Então você investe sentimento naquilo ali, você investe amorosidade, você pode investir muita coisa na linguagem, né? A linguagem ela não é vazia. Toda palavra que eu uso é uma palavra que já foi utilizada por alguém antes. Então na verdade, eu estou mobilizando os sentidos, né? Eu não tenho certeza de como você vai sentir a palavra que eu estou falando, mas eu invisto ela de sentidos, eu invisto ela de memórias. E aí, quando eu fui estudando isso tudo para mim ficou muito mais claro. Porque tem dados que são muito, principalmente da afasia, né? Tem dados que são muito singulares, assim. Tem um outro dado dessa mesma senhora, né? Que ela um dia me contou, ela falou, eu estava tentando lembrar a palavra Damasco. Eu me E lembro não, dessa história. e não Conte, por favor. vinha. Eu acho incrível, né? Eu fico até feliz de eu ter filmado isso, porque
ninguém achar que eu estou inventando, né? Ela falou assim, cara, não, eu não conseguia lembrar da palavra damasco, e a palavra damasco ela não vinha, e eu estava com minhas amigas, e eu falei, aquela fruta que parece pêssego, mas não é pêssego, e não tinha ninguém lá que soubesse, aí ela falou, olha, eu fui pro cantinho, e comecei a sentir uma coisa vindo, aí eu comecei a fazer um percurso no mapa, aí eu comecei a ver um mar azul, aí eu comecei a ver um mapa, eu comecei a ver a Síria. Ela pensou, Síria, capital, Damasco. Ela falou, gente, lembrei, a palavra era Damasco. Eu acho um dado desse um absurdo, né? Um absurdo, porque nem ela sabia o caminho que ela estava indo, né? Ela, quando me conta, ela me conta rindo. Fala assim, ah, eu não sei como é que essas coisas aparecem para mim, né? Mas aparecem. E aí, o que que foi o trabalho fonoaudiológico com ela, assim, né? É um pouco aprender a confiar nessas intuições e um pouco aprender quais são os caminhos que me fazem chegar até a palavra. Tem horas que vão ser caminhos sonoros, tem horas que vão ser caminhos semânticos, tem horas que vai ser a recuperação da minha história com a palavra. E o que é pior, que são os momentos em que, ó, é melhor deixar para lá que ela vai aparecer. Que é o momento de dizer, ó, é isso. Não vou sofrer por isso, não. Não vou sofrer por isso, não. E que é extremamente importante reconhecer esse momento, sobretudo se você é um afásico, né? Que assim, olha, eu agora não vai dar, depois eu vou encontrar. Então, o trabalho com o afásico, ou enfim, até com uma pessoa que tem demência, vai muito nesse sentido de você, vamos descobrir estratégias juntos, vamos compreender quem são as pessoas que vão me dar suporte, quem são as pessoas com quem eu posso conversar, quem são aquelas pessoas que recordam minhas palavras, né? E você me traz um Melhor do que as pensamento, e outras. você me traz um pensamento melhor, que é assim, não só eu, fonoaudiólogo, criar um caminho, ajudar você a criar um caminho, mas mais do que isso, usar os caminhos que você já tem, que o seu cérebro já está utilizando. Né? Quais são Com os recursos que você já certeza. está utilizando? É um ser pensante com anos e anos de história, que já fez muitas associações, que tem muita história de vida. Como é que eu não vou levar essa história em consideração, né? Como é que eu não vou levar esse recurso desse cérebro aí em Com consideração? certeza, né? O sujeito que ficou afásico, né, ele continua tendo uma história, né? É claro, ele teve um evento, um acontecimento que é um acontecimento duro, difícil, mas não é um acontecimento que apaga a história do sujeito, né? A gente, lá onde eu estudei, né, lá no IEL, né, Instituto de Estudos da Linguagem, lá da Unicamp, tem uma crítica muito grande ao fato de se tratar o afásico como se fosse infantilizado, né? Ai, sim. Às vezes com tarefas escolares que são as mesmas de criança de segunda, terceira série, mas olha, o afásico não é uma criança aprendendo, o afásico é um adulto que passou por um processo patológico, mas que tem uma história, e o afásico é um sujeito de desejos e vontades, né? Ainda sendo afásico, enfim, a afasia vem numa pessoa, né? Ela não é uma entidade que está abstrata fora de alguém, né? Em cada local que ela estiver, ela vai estar submetida, né, a um contexto próprio, a uma história própria, a uma vida própria. E a um funcionamento próprio, sabe por quê? Porque, assim, no caso dessa afásica, né, ela tem um repertório imenso de coisas que ela faz, então com ela é até difícil, sabe? Mas em outros casos é mais fácil, porque você saca logo, fala assim, não, essa pessoa, ela costuma ir mais pelo som, esse costuma ir mais pela imagem, né? Porque quando a gente perde uma palavra, tem gente, assim, não estou nem falando de afásico, principalmente antes do Google, né? Tem gente que quando não sabia uma palavra, pensava logo assim, mas começa com a letra tal, né? Começa com A, começa com C. Ai, meu Deus, palavras com C, às vezes nem começa, viu? Porque a gente é falível, né? Como a gente já conversou aqui. Mas, na maioria das vezes, até acerta. Né? Não, começa com B. Mas tem gente que não usa isso. Tem gente que
pensa muito semanticamente. Se a palavra que eu esqueci foi acarajé, eu vou pensar no abará, entendeu? Porque tá ali um do lado do outro. E a importância da gente conhecer como funciona a nossa memória, né? Eu falo muito isso. Os meus alunos falam assim, eu queria ter a memória como a sua. Eu falei, a única diferença entre eu e vocês é que eu sei, eu consegui entender como funciona, o que é que favorece, o que desfavorece, se a leitura, eu brinco assim, se eu leio uma página e algo ali, alguma ideia dali me é importante, no momento que eu precisar acessar aquilo, eu sei exatamente a cor da página, se tinha uma letra do lado, se tinha um número, se estava em cima da página ou embaixo. Então, quando a gente percebe os nossos próprios recursos, que não são iguais, somos sujeitos Exato. individuais, isso facilita, inclusive, o jeito da gente lidar com isso, né? Com a Sim, aprendizagem. Eu não vou decorar porque eu tenho uma prova, existe uma forma, um mecanismo melhor para que eu aprenda isso, às vezes botando uma música, às vezes, né, tomando um chazinho quente, aquele chazinho quente traz aquela questão da afetividade que me permite estar mais calmo para a aprendizagem. Então, isso é bem bacana também, a gente se conhecer, né? eu acho super bacana. E eu acho que isso, inclusive, tem um papel, assim, na clínica mesmo, né? Um papel que você ajudar a conhecer os melhores caminhos, ajudar a lidar com as memórias, você compreender dentro de um contexto quem são as pessoas que podem, quem são as pessoas que não podem, até quanto uma coisa avança, até quanto não vai. Que tipo, pensando mais especificamente no caso das demências, né? Que tipo de alterações eu posso fazer? Que tipo de alteração ambiental é positiva? Que tipo não é? A gente, nessa pesquisa do CREASE, que eu estava comentando com você antes, a gente a gente tinha enfim, participante da pesquisa, uma senhora idosa, que também divertidíssima, contava altas histórias pra gente, a gente adorava. Ela, ela falava assim, olha, a minha principal dificuldade na hora que eu vou rezar, eu não consigo lembrar o nome das pessoas e eu quero rezar para as pessoas. Ai, meu E Deus, eu não consigo, que coisa eu linda. não lembro do meu neto, eu não lembro do meu bisneto, enfim, eu não lembro do meu sobrinho, né? E eu queria muito lembrar, assim. Então, assim, o que a gente tentava fazer é, pô, e aí? Será que não dá para construir um caderno? Não dá para construir um dispositivo em que você veja a foto e recorde do nome? Não dá para colocar, tem uma coisa que está na bolsa e eu não lembro de colocar, mas não tem um lugar que você pode colocar mais perto. Então, assim, até esse tipo de alteração, digamos assim, ambiental, são coisas que podem ser construídas conjuntamente, sabe? Que podem ser negociadas. E de forma que a pessoa consiga encontrar melhor ali os seus caminhos, né? Pensando que, assim, não é milagre, sabe? Não é que você vai fazer as coisas e a pessoa vai ter a sua memória cognitiva de volta. Mas é claro, você tem um avanço nisso também. Mas não é só isso, tem a questão das vivências, né? O fato de você proporcionar a uma senhora daquela que ela consiga rezar como ela gostaria tem o seu próprio efeito terapêutico, né? Eu acho que é isso que nem sempre se entende. Se fica muito apegado numa reabilitação cognitiva e se deixa um pouco de lado a parte da própria vida e da vivência, a parte do próprio prazer, da própria e da efetividade, que assim, poxa, eu queria fazer aquilo e agora eu estou conseguindo fazer aquilo, né? Motivação, né? O que motiva a gente, né? Eu acho que essas são as coisas assim fundamentais que têm me guiado, assim, né? Agora, essa relação da memória com a linguagem, enfim, a gente não vai terminar nunca se eu continuar Não termina falando. nunca. Mas uma delícia. Eu podia passar a noite toda aqui, fazer meu chá, pegar uma taça de vinho ali ou um chá e Oh, continuar aqui rapaz. só ouvindo você falar, Marcos. Que delícia. Muito obrigada. Eu acho que mais do que como eu tenho visto muito, né, nessa participação em lives, essa busca
desenfreada que a gente tem por resolver problemas de uma forma muito estrutural e cognitiva, que protocolo eu uso, que protocolo eu uso. Eu acho que essa reflexão sobre o outro, né? Sobre quem é que está ali com você. Eu estou fazendo isso por quem? Por ele ou por mim? Esse outro que está ali na minha frente, que precisa ser enxergado. Eu falo muito com os meus alunos, a gente tem um estágio de afasia. Eu falo, quem infantilizar aqui, é porque eu vou de Piaget para Pinochet rapidinho. Quem infantilizar aqui perde ponto. Eu não quero um recurso de criança sequer adaptado para os meus idosos. E a gente já teve uma certa feita que, vamos trabalhar lista no mercado. Aí o senhorzinho falou para ela assim, eu nunca fiz mercado nem antes da lesão, por que agora eu vou ter que trabalhar lista no mercado? É verdade, tinha uma história ali, tem alguém que pensa, que tem coisa que gosta, Claro. coisa que nunca gostou e não vai gostar agora porque está lesionado. Como essa questão do retrazer, eu falo muito para eles, vamos começar, como é que eu vou fazer esse vídeo, como é que eu vou fazer a primeira sessão? Vamos fazer uma lista de coisas que ele gosta de fazer, né? Porque assim, é muito difícil encontrar saúde dentro da doença, não é muito o perfil profissional que nós temos, de compreender que ali tinham gostos e ali podem ter coisas bacanas, a gente não vive só na doença, mesmo doente a gente pode ter saúde, e pode ter boas Sim, claro. recordações. Então, eu acho muito bacana trazer essa reflexão, né? É uma reflexão que serve para a É. vida. Essa relação entre saúde e doença, ela é menos opositiva do que se pensa, né? É, e isso para tudo, né? Para demência, para afasia, para o autismo. Você não é, assim, às vezes você pensar, eu já vi muito com essa coisa do autismo, né? Pensar que a criança autista se reduz ao autismo, né? Mas mesmo dentro dessa criança autista, ela não tem que ser autista o tempo inteiro como ela se demonstra em alguns momentos, né? É, ou que seja na afasia, em algum momento das suas condições, elas vão ser mais imperativas do que em outros momentos, né? Eu gosto de pensar muito nessa coisa das condições, é o caminho que eu uso tanto para pensar no autismo quanto para pensar na afasia, né? Que assim, nós temos nossas condições também, sabe? Tem condições que eu não suporto, tem condições que você não suporta, e para algumas pessoas essas condições elas são mais fortes, elas são, a gente tem uma dificuldade maior até de lidar com alguma dessas condições, né? Mas não quer dizer que ela vai ter isso o tempo inteiro e sempre da mesma forma, né? E que a gente não possa tentar fazer o movimento de se ajustar e de transformar isso, né? Eu acho que a beleza da coisa está na gente buscar como a gente faz essa transformação. Cara, e com relação à memória, né? Se você pensar nesse sujeito que eu estava conversando com você aqui, né? Pô, ele não lembra do que ele tomou no café, ele não lembra o nome do pai, ele não lembra o nome do irmão, ele não lembra se ele está em Salvador, se ele está no Rio, se ele está em Maragogipe. E de repente você começa a falar, ele conta uma história de 15 minutos em que ele fala. Ele mesmo, no final, ele fala: Nossa, lembrei, né, gente? Ai, meu Deus, que coisa linda. É uma coisa muito interessante, né? E aí você. Alguém comentou aqui nos comentários, acho que foi Fátima, foi Fátima, sim. Ela falou do Paulo Freire e tem de fato uma relação, sim, muito forte, né? Que é você partir do ensinamento da história de cada um, né? O Paulo Freire tinha esse método, né? Que ele ensinava as palavras que estavam ligadas à vida, né? A pessoa aprendia, alfabetizava as pessoas com essas palavras, né? Trabalho, labor, e elas iam aprendendo a escrever direitos, né? A partir dessas palavras que faziam sentido para ela, né? E um belo dia um sujeito falou: Poxa, pela primeira vez escrevi meu nome depois de 30 anos, né? Como é belíssimo, né? A Nossa. pessoa. Então é isso, mas olha, eu tenho muito que agradecer pela live também. Nossa, eu que Acho. agradeço. Passou, como a Fátima acabou de falar assim, passou muito rápido, eu quero mais. A gente já está emendando 1h40 de live, de É, tanta coisa como rende, né? tem um aspecto que eu não abordei também, não dá mais tempo, eu não vou abordar, mas assim, tem um aspecto social da memória que num futuro a gente pode conversar também, que
É bem interessante, sobretudo nesse período em que nós vivemos, assim, né? Como você silencia coisas, como você produz memórias, como você provoca esquecimento, e como há uma disputa pela memória, né? Hoje em dia a memória está sendo muito disputada e, e sempre foi, sempre vai ser, né? Mas é importante entender essas coisas. E eu acho que do ponto de vista fonoaudiológico, enfim, quem que tiver dúvidas pode me escrever, pode te procurar, você pode passar meu e-mail, eu posso passar o relatório de pós-doc e acho que é isso. Quero agradecer muito, obrigado por esse convite. Você sabe que eu tenho lá o Saúde na Live, eu estou criando, eu criei tem pouco tempo, mais ou menos um mês. Em breve eu vou te convidar para conversar um pouco lá com a gente também. E quem estiver assistindo, quiser sair, quiser seguir o @saúde na live, toda semana eu faço uma live sobre saúde com uma Muito, pessoa bacana, tá bom? muito bacana. Eu que Muito gostaria de obrigado, agradecer viu, o gente? convite. Eu fico assim, ó, boba, ouvindo, adoro, adoro. Adoro ouvir esse lado mais leve de vida, adoro. Que bacana. Muito obrigada, Marcos. Obrigada mesmo. Foi de grande valia para todo mundo que está acompanhando. Gente, a live vai ficar salva no YouTube. Eu passo o link para você, Marcos, para você passar para seus alunos, enfim, assim como você queira. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Vai estar disponível. Obrigada, Marcos, por ceder seu tempo para a gente. Vai ser um prazer. A gente se vê em outros momentos. Então, a gente já trouxe aí links para um outro momento para a gente falar de outras abordagens ligadas à memória. Adorei. Valeu, O gente. pessoal me pergunta Obrigado. no seu Insta. É Marcos. O, Marcos o com meu U. Insta É isso. @MarcosVB Oliveira, né? Marcos com U, E o do gente. Marcos com U. E o Insta do Saúde na Live é @Saúde na Live mesmo. Se Pronto. puderem. Sigam lá o Marcos, acompanhem lá, porque tá rolando muita coisa bacana lá. Valeu, Ju. Obrigada. Obrigado, Beijo. obrigado. Tchau, 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 gente. Obrigada por tchau. tudo. Boa noite.